E hoje nós vamos começar uma nova conversa, uma nova série de ministrações. Nós vamos falar, queridos, sobre conceitos fundamentais dentro da nossa teologia, dentro da nossa fé. Hoje nós vamos falar sobre pecado. No segundo domingo, semana que vem, nós vamos falar sobre graça. Então já vou dizendo para você que veio hoje, você vai ter que voltar semana que vem, porque hoje eu vou falar de um lado ruim da moeda e na semana que vem do lado bom, tá? Então não tem como falar sobre pecado sem falar de graça. Então, e não tem como falar sobre graça também sem falar antes do pecado. Então, o sermão de hoje não termina hoje, você tem que saber disso. Depois nós vamos falar no terceiro domingo sobre chamado, que também é um conceito fundamental dentro da nossa teologia. E o último domingo do mês de novembro nós vamos falar sobre o céu. Pouco se fala nas igrejas hoje sobre o céu. Então, Deus nos dê a graça, de podermos abordar esse tema de uma maneira abençoada e satisfatória lá no último domingo de novembro. Mas hoje nós vamos começar do começo, como podemos dizer, e vamos ler Gênesis capítulo 3. Vamos ler todo esse capítulo, Gênesis 3. Não foi programado, mas é o terceiro domingo que eu prego em Gênesis. Não sei se você prestou atenção nisso, Falei sobre Agar e Ismael, depois falamos sobre José e agora vamos falar sobre a queda do homem. Assim diz a palavra do Senhor, acompanhe atentamente. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também carnes e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto
do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não, estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Oremos mais uma vez, queridos. Senhor, te damos graças, Pai, porque o Senhor nos reuniu aqui. O Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Obrigado pelas pessoas que o Senhor trouxe a este lugar. Obrigado pelas pessoas que estão assistindo pela internet ou terão a oportunidade de ver esse vídeo posteriormente. Que a mesma graça, a mesma bênção esteja sobre eles. Suplicamos a Deus, o Senhor seja conosco. E quando vamos vamos falar sobre esse tema tão importante, ao mesmo tempo tão incômodo, possamos ser iluminados por Ti e dirigidos por Ti. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta igreja, por essas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu começo citando o meu amigo, pastor, professor e escritor, Reverendo Ricardo Agreste, no seu livro que tem como título A Jornada. Não sei quantos conhecem esse livro, já leram. É também um devocionário, cujo título é A Jornada. E segundo então, o Reverendo Ricardo Agreste, nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, o livro dos começos, nós encontramos 3 verdades. A primeira verdade é que todo o universo foi criado sob o comando de Deus. Todo o universo foi criado sob o comando de Deus. Isso nós encontramos no capítulo 1 de Gênesis. Isso significa dizer que Deus é o responsável pelo surgimento de um universo perfeito. Do nada, assim nós cremos, Deus criou todas as coisas. Do caos, Deus gerou ordem. Do abismo, Deus fez o paraíso. Quando nós seguimos na narrativa de Gênesis, nós podemos também fazer uma outra afirmação. Ainda citando o Reverendo Ricardo Agreste. O produto final desta obra foi considerado muito bom. Então, sob o comando de Deus, todas as coisas foram feitas, e o produto final de todas as coisas que Deus fez foi considerado muito bom. Deus criou tudo muito bom. A relação entre o homem e a mulher era perfeita. A relação entre o homem e Deus era perfeita. A relação entre o homem e a natureza criada era perfeita. Neste início do universo, não havia, queridos, olha só, não havia dor, lágrimas, decepções, tristeza, amargura, estresse, violência, trânsito, destruição da natureza, frieza, indiferença. Imagine um mundo sem essas coisas que eu acabei de descrever. Poderia aí colocar uma que eu acabei esquecendo, por exemplo, dívidas, né? Se não tivesse. Tudo era absolutamente perfeito. E esse equilíbrio e essa harmonia eram possíveis porque todo o universo estava em conexão com Deus. Tudo estava em ordem, porque havia conexão perfeita com Deus. Mas aí nós chegamos à terceira afirmativa que nós precisamos fazer, olhando para os 3 primeiros capítulos de Gênesis. E a terceira afirmação é que um ato de ruptura para com o Criador foi cometido e as consequências foram desastrosas. Um ato de ruptura para com o Criador foi cometido e houve uma desconexão e as consequências foram desastrosas. Meus queridos, há muitas interpretações, algumas mirabolantes, fantasiosas sobre o episódio narrado em Gênesis 3,
que trata, o que mostra, né, o diálogo entre a mulher e a serpente. Nós não vamos entrar nessas questões, mas o que realmente aconteceu no Jardim do Éden foi um ato de rebeldia de toda a raça humana que gerou essa desconexão entre a criatura e o Criador e gerou o caos na terra. A partir deste momento, então, que houve essa desconexão, a partir desse momento, todo o equilíbrio do universo foi perdido. As relações humanas se tornam instáveis e injustas a partir daqui, e logo logo surge o primeiro assassinato. A natureza começa a gemer e a sofrer destruição. O corpo humano começa a desenvolver enfermidades físicas e emocionais e começa a caminhar na direção da morte. Tudo isso aconteceu porque um invasor estranho tomou conta do coração humano, e esse invasor se chama pecado. E esse vilão chamado pecado é o principal problema da humanidade. Daí o título dessa mensagem dessa noite: Pecado, o real problema. Porque este vilão é o principal problema da humanidade. Maior que o desemprego, queridos, maior que a desesperança, maior que a depressão, maior que as piores doenças que existem no mundo, maior do que a ameaça terrorista, maior do que a corrupção, maior do que a miséria, maior do que o aquecimento global, maior do que a intolerância religiosa, maior que a destruição das instituições que a gente vê no mundo de hoje, maior que o desequilíbrio ambiental, maior do que a violência urbana. O pecado é um problema maior do que tudo isso. O pecado é maior que tudo isso, porque na realidade ele é a causa primária de todo o infortúnio experimentado no mundo. O real problema se chama pecado. Há uma doença letal espalhada pela face da terra. Há um vírus mortal presente em todas as pessoas. Todavia, a grande maioria sequer sabe que está correndo tão grave perigo. Esse é o problema. E nessa noite, então, nós vamos abordar esse tema, respondendo algumas perguntas para ficar mais didático, porque para a gente falar sobre pecado, a gente não consegue também ficar só aqui em Gênesis 3, a gente tem que ter uma análise mais ampla da Bíblia. Então eu quero fazer algumas perguntas e responder. E a primeira pergunta é: de onde vem o pecado? De onde vem o pecado? Então, para entender a entrada do pecado no mundo, nós precisamos ler Gênesis 3. Já lemos. Espero que você tenha prestado atenção. O pecado entrou no mundo através de um processo de sedução muito bem engendrado por Satanás. E através do pecado que a gente chama de pecado original, toda a raça humana foi contaminada. Eu creio que esse é um ponto sabido pela grande maioria. Na teologia, queridos, isso é chamado de solidariedade da raça humana. Não sei se você já ouviu essa expressão. Solidariedade da raça humana. Isso significa dizer que todo ser humano é solidário para com o pecado de Adão e Eva. Isso significa dizer que o DNA do ser humano foi corrompido. E todo novo ser humano gerado a partir do pecado original de Adão e Eva já é gerado na condição de pecador. Por isso o termo que eu acabei de dizer, a expressão solidariedade da raça humana. Ninguém escapa a essa realidade, nenhum ser humano. O pecado afetou a descendência de Adão e Eva de uma maneira inexorável. Não tem como lutar contra isso. Então olha só um versículo que nós encontramos nas Escrituras, que eu preciso trazer à tona nesse momento, que é um versículo bem conhecido, e diz assim:
porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Porque assim como pela desobediência de um homem, que homem é este? Adão. Todos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só. Quem é este? Jesus Cristo. Muitos se tornarão justos. Mas lá no Jardim do Éden, o pecado original veio num episódio dramático. Eu quero descrever um pouquinho aqui, queridos, entendendo o que aconteceu no Jardim do Éden. Então, algumas coisas que a gente pode pontuar aqui é que lá no Jardim do Éden, primeiro o diabo gerou confusão. Essa foi a primeira coisa que ele fez. Através da pergunta, ele chegou lá conversando com a mulher, imagino que puxou papo, né, falou de outras coisas, deve ter falado de coisas que mulher gosta de conversar, não vou me arriscar aqui, né, senão as mulheres ficam bravas comigo. Mas ele deve ter falado alguma coisa, e aí ele joga a seguinte questão. Ele disse assim: é assim que Deus disse? É assim que Deus disse? E começa a gerar confusão na cabeça da mulher. Ele questionou a veracidade da palavra de Deus. Ele contradisse o que Deus havia dito, porque Deus havia dito: é certo que vocês vão morrer. E o que o diabo diz aqui nesse texto? É certo que não morrereis. Ele minimizou os efeitos de uma eventual desobediência à proibição de Deus. Então essa é a primeira coisa que o diabo fez. Ele gerou confusão. Mas o diabo também, queridos, utilizou o poder de sedução. Usou todo o seu poder de sedução para convencer a mulher de que ele estava certo, de que Deus estava errado. Olha só. Isso fez então com que a mulher e o homem comessem do fruto proibido, que configurou uma atitude de desobediência a Deus. E esse ato aparentemente simples, se nós formos considerar, dá para dizer assim: nossa, mas uma coisa tão simples. Então esse ato aparentemente simples gerou uma ruptura irreparável, a não ser através de Cristo. Não tem outro remédio. Mas esse diabo que gerou confusão, que utilizou o poder de sedução, também é o diabo que semeou ambição. E quando ele usou a artimanha da ambição, a mulher caiu. Tanto a mulher quanto o homem foram enredados através de um sofisma, de um engodo, de um engano terrível, caracterizado pela expressão: como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Quando o diabo disse isso, ele convenceu a mulher e o homem a pecarem contra Deus. Aí, queridos, nós podemos dizer que o ser humano não se contentou em ser feito, apenas em ser feito imagem e semelhança de Deus. Como alguém já disse, não sei se você já ouviu alguém dizer isso, o homem quis ser Deus. Essa ambição gerada no coração deles. E isso representou uma queda definitiva, com consequências espirituais e materiais desastrosas para toda a humanidade. O resultado imediato disso, queridos, nós encontramos também nessa narrativa de Gênesis 3. Então o resultado imediato desse ato inconsequente de Adão e Eva foi ruptura, como eu disse, desconectou, rompeu a relação com Deus, fuga. O homem teve que fugir. Nós encontramos aqui Deus perguntando onde você está, porque ele estava se escondendo. Castigo, há castigos sendo dados para a serpente, para a mulher, para o homem e para toda a natureza. Mas além de ruptura, fuga, castigo, há também a expulsão. Eles foram expulsos do Jardim do Éden. E houve também aqui a sentença de morte. Não havia sentença de morte para o ser humano. Não havia morte na previsão. Mas aqui eles ganham a sentença de morte. Mas aqui eu preciso dizer uma coisa muito importante
difícil, que é eu e você também estávamos lá no Jardim do Éden. Nós também pecamos lá. Eu e você ainda sofremos os efeitos da escolha trágica de Adão e Eva. Então essa é a primeira questão dessa noite, de onde vem o pecado. A segunda questão que eu gostaria de fazer, queridos, e vou responder de forma bem breve, brevíssima, essa é: o que é pecado? Decidi, na realidade, responder primeiro de onde vem o pecado, para agora definir o que é pecado. E para definir o conceito de pecado, eu vou utilizar um versículo bíblico. Não precisa você abrir, se você não quiser, eu vou ler aqui, ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Qual a definição de pecado aqui, querido? O pecado é a transgressão da lei de Deus. Isso está narrado em 1 João, capítulo 3, versículo 4, tá? Para aqueles que gostam de anotar, aqueles que gostam de conferir. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Essa é a definição de pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus. É a violação da lei de Deus. Pecado é viver fora da vontade de Deus. Pecado é se afastar dos padrões de Deus. Pecado é errar o alvo de Deus para as nossas vidas. Aliás, esse é o significado, o sentido da palavra pecado no grego, hamartia, que significa errar o alvo. Então, quando Deus estabelece um alvo para nós, e nós erramos esse alvo, isso se torna ou se transforma em pecado. Então essa é a definição de pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Mas eu quero fazer mais perguntas. Respondendo rapidamente também. A quem o pecado afeta? De certa forma eu já respondi isso, mas eu quero gastar um pouquinho de tempo aqui dizendo que se a pergunta é a quem o pecado afeta, a resposta é: o pecado afeta todas as pessoas indistintamente. O pecado é implacável, queridos. Não importa o sexo, não importa a raça, não importa a cor, não importa o status, não importa a posição social. O pecado afeta, nivela todas as pessoas. Há um versículo bíblico também muito conhecido, muito pregado, muito falado, que afirma isso de forma categórica e inequívoca, que é: pois todos... Muito bem, esse é um versículo que a gente sabe de cor. Respondendo à pergunta, a quem o pecado afeta? Romanos 3, 23 diz: pois todos, ou por quê? Pois todos pecaram. Essa é a afirmação: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram, queridos. Ninguém escapa a essa realidade. É isso que nós podemos afirmar. Todos pecaram, estão espiritualmente mortos. É isso que nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios. Todos pecaram, estão na condição de inimigos de Deus. Paulo falou isso quando escreveu aos Coríntios. Todos pecaram, estão afastados da presença de Deus. Todos pecaram, estão incapacitados de produzir a sua própria salvação. Todos pecaram e carecem da ação de Deus para alterar esse quadro. Não há outro jeito de solucionar, de resolver isso, a não ser pela intervenção de Deus. Mas eu quero ainda, queridos, responder agora de uma maneira um pouco mais elaborada. Quais os efeitos do pecado? Quais os efeitos? O que nós estamos afirmando nessa noite que o real problema da humanidade se chama pecado. Ele tem efeitos gravíssimos na história da humanidade. Sem ele, olha só, quero que você reflita comigo. Sem ele, sem o pecado, a vida seria completamente diferente. Não haveria, vou citar algumas coisas aqui, queridos, que vieram à minha mente, que eu anotei aqui. Não haveria maldade,
Não haveria solidão, não haveria doença, não haveria morte, não haveria preconceito, não haveria desigualdade, não haveria ódio, não haveria guerra, não haveria inveja, não haveria egoísmo, não haveria mentira, não haveria rancor, não haveria choro, não haveria dor. Que mundo maravilhoso! Agora, por causa do pecado, existem todas estas coisas. Ora, queridos, se o pecado é algo tão grave assim, e se os seus efeitos são tão devastadores, por que ele é tão ignorado? Essa é a pergunta. Se ele é tão grave assim, se os seus efeitos são tão devastadores, por que ele é tão ignorado? Essa é a pergunta. E eu respondo, queridos, dizendo, porque há todo um processo diabólico tentando nos convencer de que o pecado sequer existe. A sociedade atual praticamente aboliu o conceito de pecado. Não se fala mais em pecado. Quem que fala em pecado hoje, gente? Algumas igrejas loucas como nós, né? A grande maioria das igrejas nem está falando mais de pecado. Eu conheci um diácono, né, que ele brincava muito com isso. Hoje tem muita gente indo para o inferno com coisa que nem mais é pecado. Aliás, tem muita gente no inferno, né, com coisa que nem mais é pecado. Isso por quê? Porque nós mudamos muito esse conceito de pecado. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, queridos, é que pecado é pecado. Ele continua aí. Ele continua sendo o real e maior e principal problema da humanidade. Agora, se nós ignoramos o pecado, esse é o ponto que eu gostaria de chegar, nós deixamos de compreendê-lo, nós deixamos de combatê-lo e, sobretudo, nós deixamos de reagir a ele. Quando nós não entendemos, quando nós ignoramos, quando nós damos outros nomes ao pecado, como hoje, por exemplo, dá-se o nome de distúrbio, né? É um nome comum. Não se chama mais de pecado. Fulano tem um distúrbio. Fulano cometeu um lapso. Vamos chamar de pecado o que é pecado. Porque quando nós ignoramos o pecado, nós deixamos de compreendê-lo, nós deixamos de combatê-lo e nós deixamos de reagir a ele. Mas então, quero perguntar agora, quais os efeitos espirituais do pecado? Então vamos lá, eu separei aqui alguns, teriam com certeza muitos outros, mas vamos lá, vamos falar de alguns. Primeiro, o pecado gera escravidão. O pecado gera escravidão, o pecado escraviza. Olha só o que a Bíblia diz, queridos: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. Todo aquele que comete, que vive na prática do pecado, é escravo do pecado. Eu creio que eu já citei uma frase aqui, há um tempo atrás, mas tem uma frase interessante que eu gosto sobre o pecado. Que o pecado vai te levar mais longe do que você quer ir. O pecado vai te reter por mais tempo do que você quer ficar. Vai custar mais do que você quer pagar. O pecado faz isso. Ele te leva mais longe do que você quer ir. Ele custa mais do que você quer pagar. E ele te retém por mais tempo do que você quer ficar. Porque o pecado escraviza. Ele exerce fascínio, ele seduz, ele arrasta, ele convence e por fim escraviza. É isso que o pecado faz. E é isso que as pessoas não têm entendido. Quais os efeitos do pecado? Efeitos espirituais. Primeiro, então, o pecado escraviza. Mas uma segunda coisa que eu gostaria de dizer, respondendo essa pergunta: quais os efeitos espirituais do pecado? Que o pecado é uma ofensa a Deus. O pecado ofende a Deus. O pecado deixa Deus triste. O pecado não agrada a Deus. O pecado afasta ou nos afasta de Deus, ou o pecado afasta Deus de nós. Gera separação. O pecado limita a ação de Deus em nosso favor. E talvez você pode achar estranho o que eu estou dizendo, mas olha só o que a Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir.
mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Onde está escrito isso? Isaías 59, 1 e 2. Esse texto diz que a mão de Deus não está encolhida para não poder salvar, para não poder agir. Mas ele diz que há uma coisa, há algo que gera separação entre nós e Deus: as nossas iniquidades. E o pecado muitas vezes impede de que Deus nos ouça e haja em nosso favor. Mas tem mais, queridos. O pecado também acarreta em morte. A morte física certamente é consequência do pecado. Se nós não tivéssemos pecado, nós iríamos viver para sempre, sem nenhum problema aqui nessa terra. A morte física é consequência do pecado, mas tem algo ainda pior: a morte espiritual e a morte eterna. Lemos nas Escrituras sobre isso, queridos, ou nas Escrituras, que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Tem uma vírgula e uma continuidade boa, né? Mas esse é assunto para a semana que vem. Hoje eu quero só frisar isso: o salário do pecado é a morte. O pecado gera condenação e morte. Mas podemos dizer também que o pecado atua como um ladrão. Ele rouba a nossa inocência. Foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Eles estavam nus, nem percebiam, mas depois do pecado, isso gerou um constrangimento. O pecado gerou a sua inocência. Ele rouba a nossa intimidade com Deus. O homem estava ali, era íntimo de Deus, mas ele perdeu a sua comunhão com o Senhor. Ele rouba nossos relacionamentos. As pessoas se davam bem, mas a partir desse momento já começaram a surgir os problemas. As relações se tornaram conturbadas, truncadas. Ele rouba a nossa alegria. O pecado rouba a nossa alegria. Produz tristeza, desconforto, remorso. Mas agora eu quero terminar, queridos, fazendo a quinta e última pergunta. E como eu disse, o sermão vai continuar semana que vem, segundo lado, né, da moeda, que é a graça. Mas para não terminar assim muito, né, para baixo hoje, eu quero fazer uma pergunta e respondê-la rapidamente. Qual a solução para o pecado? Se ele é tão grave, se ele é tão ruim, se ele gera problemas tão catastróficos na nossa vida, qual é a solução? Então, depois de escrever a gravidade do pecado, sobre seus efeitos, sobre a totalidade da vida humana, eu quero terminar esse sermão com uma boa notícia. O pecado tem cura. É isso que eu quero afirmar. O pecado tem cura. Mas para isso, queridos, é preciso utilizar o único remédio disponível para resolver o problema do pecado. Sabe qual é? O sangue de Jesus. Para neutralizar os efeitos devastadores do pecado, Deus elaborou um plano de resgate que incluía enviar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, para morrer a morte que cabia a nós, a mim e a você, a todos nós aqui. Cristo nos substituiu na cruz do Calvário, pagando o preço do resgate espiritual e nos trazendo de volta para Deus. Através do pecado nós somos separados de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo nós somos unidos novamente a Deus. Ganhamos essa possibilidade. Qual a solução para o pecado? Quero fazer 4 afirmações e assim eu termino. Qual a solução para o pecado? Primeira afirmação. A solução para o pecado é o arrependimento. A Bíblia diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 13, 19. Então qual a solução do pecado? Arrependimento. O que a Bíblia diz? Arrependei-vos para serem cancelados. Olha a força dessa expressão. Arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, qual é a maneira que nós resolvemos o problema do pecado? Arrependimento.
Segunda afirmação: a solução para o pecado é a confissão. Então, nós nos arrependemos, mas tem um passo seguinte, que é o quê? Confissão. Olha só o que a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muita gente sabe de qual é esse versículo. O que ele diz? Se confessarmos. Confessarmos o quê? Os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar os pecados, mais do que perdoar, nos purificar de toda a injustiça que está em nós. É isso que Deus faz. Mas o texto começa com a condicional. Qual é a condicional? Se confessarmos. Se confessarmos. Qual a solução para o pecado? É o arrependimento, é a confissão. Mas deixa eu dizer uma solução incrível para o pecado. A solução para o pecado é a obediência, queridos. A solução para o pecado é a obediência. Ajustar a vida à vontade de Deus é a solução. Obedecer é evitar o pecado. Por isso, ele se torna uma grande solução para o pecado. Mas, finalmente, mais importante de tudo, a solução para o pecado é Jesus. Olha só o que a Bíblia diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o quê? Pecado. A solução para o pecado é Jesus, queridos. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Na semana que vem nós vamos falar sobre graça, que é como a graça atua para resolver essa situação tão grave que nós descrevemos hoje.